Olá, bom dia. Hoje é dia 26 de julho de 2025, sábado, graças a Deus. A bênção do Senhor tem estado conosco e Ele tem nos sustentado. Dias difíceis aqui no nosso país, com todas essas incertezas e instabilidades quanto a questões tarifárias impostas por terceiros, mas pela graça do Senhor vamos seguindo na esperança, na certeza, de fato, que Ele conduz todas as coisas para a glória dEle. O texto que temos para a nossa devocional nessa manhã ainda está na carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versos 23 a 31. Nós não leremos todo o texto, que é um pouco longo. Esse texto fala de uma alegoria que Paulo usa com relação a Sara e Agar. Sara era a esposa de Abraão, Agar a sua concubina. Deus havia prometido um filho a Abraão, e já estando idoso e sua esposa também idosa, ambos idosos assim, não tinham condição, teoricamente, de gerar filhos. Então Deus não cumpriria sua promessa, e Sara, então, entrega a sua concubina, sua aia, a Abraão para que coabitasse com ela e gerasse filhos. E nasce então Ismael, é aqui chamado no texto filho da carne. Está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da mulher escrava era Ismael, e o filho da mulher livre, da Sara, era Isaque. E então ele diz: essas duas mulheres são duas alianças, simbolicamente. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, e a Agar, e outra é Sara, que é, então, a outra, e a esposa, né, a livre. Ele diz: ora, Agar, que é a escrava, que é aqui no Monte Sinai, o Monte Sinai na Arábia corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, e refere-se, portanto, a Sara. Vós, porém, sois filhos da promessa, como Isaque. E aí agora vem uma palavra pesada, verso de número 30. Como diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Assim, irmãos, somos filhos não da escrava e sim da livre. Aqui nós temos uma situação da realidade à alegoria. Normalmente é da alegoria à realidade, mas aqui é da realidade à alegoria. Paulo usa essas duas figuras. E isso aqui é bastante complexo, porque ele fala que Agar é a lei, o Monte Sinai, que gera para a escravidão. Só que ele não vai dizer que são apenas os gentios que são filhos de Agar. Ele vai dizer que, inclusive, Agar aqui simboliza a Jerusalém terrena, atual, ou seja, os judeus. Então isso vai certamente atingir pessoas dentro do cristianismo que são sionistas. Eu sei que Deus tem um projeto para Israel, não como nação ali, como estados, mas como que fazem parte da sua promessa de derramar sobre eles o Espírito para que recebam a Cristo. Mas não há absolutamente nada que faça com que um judeu seja salvo porque é judeu. O judeu está tão escravo, tão pecador, está tão perdido, condenado, quanto um gentio, quanto um muçulmano, quanto um hindu, quanto um ateu, qualquer outro que não tem, ou um cristão que não tenha, de fato, a Cristo como seu Salvador e Senhor. Estão ambos perdidos. São filhos da escrava. Então os judeus, a Jerusalém terrena, material, já nos dias de Paulo, inclusive de hoje, são filhos, na verdade, de Agar. Sara, diferente, não é a lei, não é a Jerusalém terrena.
Sara que representa o Evangelho, a promessa, a Jerusalém celestial, que gera livres e não escravos. E aí, o que ele disse aqui é pesado, né? Lança fora escravo e seu filho. Por quê? Porque os filhos da escrava não herdarão com os filhos da livre. Então, se você, ou qualquer outra pessoa, em qualquer religião, ou sem religião, inclusive judeus, não receberem a Cristo como Salvador, não recepcionarem a boa nova da graça de Deus revelada em Cristo Jesus, mediante a sua morte, a sua ressurreição, você não herdará o reino dos céus. Por quê? Porque você é escravo da que é escrava. Aliás, você é filho da que é escrava. Portanto, é escravo. Nasce escravo. Mas se você recebe a Cristo, então você é, de fato, filho da livre. Bendito seja o nome do Senhor, porque somente os filhos da livre são herdeiros, são, de fato, filhos da promessa e herdam a promessa. Os filhos da escrava estão fora. Você é descendente, você é filho da escrava ou da livre. Viver pela lei é escravidão. Viver em Cristo, pelo Evangelho e a graça, é libertação. Bendito seja o Senhor. Que você tenha aí a iluminação do Espírito, o consolo das Escrituras, sendo, de fato, alguém que é descendente da livre, mediante o Evangelho de Cristo e a aceitação dele como seu Salvador. Que ele assim o abençoe, abençoe a mim, a todos nós, para que possamos ter esta certeza e esta alegria. Amém? Amém.